Vou imaginar que a gente já foi proibida, por exemplo, de competir numa Olimpíada, né? A gente não é só atleta, né? Nós somos múltiplas mulheres que fazemos muitas coisas. Através da força individual de cada uma, do profissionalismo nosso, do engajamento que nós tivemos, a gente acabou abrindo portas. Vou me espalhar por toda a superfície que eu puder, porque eu não posso me encaixar num espaço tão pequeno. Eu nasci assim. Na tarde de uma quarta-feira, no final de julho de 2024, mais especificamente no último dia desse mês, Bel Guerra nos deu a honra de uma entrevista. A nadadora Maria Isabel Vieira Guerra representou o Brasil nos Jogos de Munique, realizados na Alemanha em 1972. A delegação brasileira contou com 89 atletas. Desse montante, apenas 5 mulheres. Nosso país foi representado em 13 modalidades esportivas. Compunham a representação feminina 2 atletas do hipismo e mais 2 brasileiras, da mesma modalidade de Bel Guerra, Cristina Bassani Teixeira e Lucy Maurite Burle Kalash. Natural de Mococa, interior de São Paulo, cidade que fica a aproximadamente 260 quilômetros da capital, Bel Guerra nasceu em 1956 e estreou em competições internacionais apenas com 13 anos de idade, participando do Campeonato Sul-Americano em Cali, na Colômbia, no ano de 1969, conquistando já um lugar no pódio, com a medalha de prata. Bel Guerra foi professora do curso de Educação Física da PUC Campinas até o ano de 2019 e ainda hoje dedica parte de seus dias ao ensino nas piscinas. Nesse episódio, Bel Guerra nos conta um pouco de sua história e de seu percurso esportivo, acentuando temas como os receios das pessoas sobre uma possível masculinização do corpo feminino, o clima tenso nos Jogos de Berlim, as diferentes tratativas do COB que excluíam ou limitavam a participação de atletas de outros estados, fora do Rio de Janeiro, a ausência de um acompanhamento psicológico adequado para as atletas no período que atuou, entre outros aspectos de seu percurso. Bom, eu sou Cássia Lima e esse é o seu podcast Além do Pódio. Então, Bel, a gente queria conhecer um pouco da Bel Guerra, perguntar quem é Bel Guerra, como você se apresenta. Bom, eu nasci em Mococa, interior de São Paulo, de uma família de 6, né, irmãos, somos em 6, e sim, todos meus irmãos mais velhos sempre praticaram muito esporte, todos nadavam também. Minha mãe era professora de educação física, meu pai médico. E a gente, é uma cidade pequena, que o lugar mesmo que a gente ia direto era para o clube, né? Não tinha muito o que fazer mesmo. Então a gente viveu no clube desde pequenininha, comecei a nadar muito cedo, aprendi a nadar muito cedo, mas assim, nem tive professor na época, nem tinha, né? Professores especializados para ensinar natação. Você ia para o clube e aquela coisa da imitação, né? Meus irmãos nadavam, eu ia junto da piscina pequena para a piscina média para a piscina grande. Tinha vários esportes, né? Meus irmãos todos nadavam e foi muito natural para mim começar a nadar. E assim, ninguém levou muito a sério, eles faziam de tudo um pouco, né? Meu irmão mais velho nadava, ou fazia tênis, basquete, jogava tudo, mas só eu que fui para natação competitiva mesmo, para valer. Então assim, eu venho de uma família que tem uma história, né, com educação física. A minha mãe, ela tinha mais 2 irmãs também, professoras de educação física, que naquela época não era nada, né, comum, mulher professora de educação física. Então minha mãe, assim, foi meio pioneira, e minhas tias também. São das primeiras turmas da Universidade de São Paulo, da USP, que nem se chamava USP ainda, quando ela fez. Aprendeu até a nadar no rio Tietê. Eu comecei a competir mesmo, assim, com uns 8, 9 anos, e fui me destacando, né, primeiro campeonatos regionais, depois os estaduais, e aos poucos cheguei na seleção brasileira. Primeira seleção eu tinha 13 anos, daí fui para o campeonato sul-americano. Daí
todo mundo me pergunta, né, como é que você por que que você continuou, né, só você e mais ninguém. É que é assim, eu gosto ainda muito de viajar, de conhecer lugares novos. Um dos incentivos era assim: "Ah, viagem, vamos para a Colômbia, então vamos treinar porque tem um sul-americano na Colômbia. Vamos treinar que tem um pan-americano", então e você também vai querendo melhorar teus tempos, né, e eu tinha um técnico que era muito bom, muito dedicado. A gente tinha uma equipe grande em Mococa até os meus 12, 13 anos. Depois todo mundo foi parando. E tem uma coisa que eu até contei outro dia, fui em Valinhos, aqui do lado de Campinas, também fazer uma palestra para um grupo de terceira idade, de uma aluna minha que dá aula lá. Daí todo mundo pergunta: "Você sofreu algum preconceito?", né, o preconceito na época era ser musculosa. A prática de esportes por mulheres gerou e ainda gera debates sobre várias temáticas. Talvez uma questão que permeia os vários anos que abarcam nossas pesquisas, desde o final do século XIX até 1984, é a possibilidade de ocasionar danos aos corpos femininos. A masculinização seria um desses danos. Além de contribuir para a mitigação dos atributos femininos, né, na dimensão estética das curvas dos seus corpos, esse dano poderia acarretar ainda problemas relacionados à reprodução. A pesquisadora Silvana Gelner afirmou em uma produção de 2005 que a masculinização da mulher e a naturalização de uma representação de feminilidade estabelecem, abre aspas, uma relação linear e imperativa entre mulher, feminilidade e beleza. Por estarem profundamente entrelaçados, esses argumentos acabam por reforçar alguns discursos direcionados para a privação da participação das mulheres em algumas modalidades esportivas. Fecha aspas. Embora a natação estivesse no rol de esportes permitidos e até aconselhados por especialistas, sobretudo os médicos, o destaque de Belguerra evidencia como também era permeado de preceitos, preconceitos e práticas de controle do corpo feminino. Então, assim, muitas amigas minhas pararam, porque estavam ficando musculosas. Hoje está na moda, né, ser musculosa, né, assim, uma das amigas que eu tinha, a mãe proibiu ela de nadar. "Não, você está ficando muito musculosa, né, feio, né, mulher musculosa não é uma coisa legal, você tem que ir para festa, você tem que sair mais, o treino acaba, né, te consumindo muito, né, muitas horas", né. Quando eu fiz 13 anos que eu comecei a treinar para valer mesmo, e não tinha tempo mais para nada, né, porque você treinava de manhã, treinava à tarde, nadava uma quilometragem muito alta. Naquela época, a década de 70, não tinha ainda nada muito estudos muito, né, sobre natação, principalmente fisiologia do exercício. Era bem aquela coisa: "Ah, os americanos acho que fazem isso, vamos fazer". Então o treino era muito pesado, né, hoje a coisa virou bem científica, né, então você treina mais adequadamente, né. Meu pai, por ser médico, se preocupava um pouco, né, com essa coisa: treina demais, será que não tem um perigo aí, né, de excesso de treinamento? Mas ele nunca me proibiu e sempre me incentivou, pelo contrário. Então foi assim, é natural, né, você começa a ganhar os campeonatos, e aí você vai melhorando e subindo e também pegando campeonatos mais importantes. Além de ter ido para o sul-americano na Colômbia, eu ganhei o primeiro campeonato brasileiro, eu tinha 13 anos, era um campeonato adulto. E assim, eu ganhei de todo mundo com 20 anos, por exemplo, né, naquela época recordista brasileira, eu consegui ganhar dela com 13 anos, então foi aí que eu comecei a me destacar. E aí foi no caminho natural, né, do sul-americano para o mundial, do mundial para o pan-americano, e daí Olimpíada aos 17 anos. E a pergunta era sobre o apoio familiar, você já acabou contando pra gente, né, que recebeu o apoio, apesar aí do Sim. pouco conhecimento que se tinha, né, sobre o esporte, né, e sobre a natação. E você falou pra gente que a sua mãe ficou com receio de você ficar musculosa, né? Minha mãe não, pelo contrário. A mãe das minhas amigas, que acabaram todas parando, e eu acabei treinando sozinha, a minha maior parte, né, do meu treino, principalmente uns 2, 3 anos antes da Olimpíada, eu treinava sozinha, eu e meu técnico. E tinha um ou outro lá, mas ninguém já
no meu nível, porque as que tinham meu nível pararam de nadar Por causa desse essa coisa. Tô musculosa, tô musculosa. que a gente estudou muito, né, tinha esse receio da masculinização do corpo feminino. Sim, sim, muito. Da hora, assim, é o único tipo de preconceito, assim, que a gente tinha naquela época, claro, de essa coisa de ficar principalmente nadadora que fica com o ombro muito largo. Então você botar um vestido, né, nossa, tá musculosa. Era bem assim, bem complicado. Nessa época da sua infância, assim, você tinha alguma pessoa que você se espelhava, se inspirava? Não precisa ser só no esporte, assim, mas havia alguma figura que você eh acompanhava a trajetória e se inspirava nela? Ah, sempre nadadores, né. E assim, os nadadores do Brasil mesmo, porque a gente ainda não tinha esse alcance, né, de internet. Você sabia que tinha um recordista mundial, que era uma australiana da minha prova, mas aqui a gente sempre visava o brasileiro, né, então as pessoas que eu queria nadar igual e tal, né, a carioca tal, que na época era campeã da minha prova, por exemplo, Era né, Piedade então Coutinho, Maria Leite? a verdade que eu tinha era pouco ainda a gente não ouvia muito falar dela não, mas eu tinha outras pessoas que nadavam em São Paulo também, que tinham, recordes paulistas, por exemplo. E depois daí do paulista virou alguém que era a campeã sul-americana, que era uma nadadora da Colômbia, que assim, eu queria bater o recorde dela, então foi por aí, né. Sempre tinha alguém que você queria fazer igual ou melhor, né. Ah, mas nunca assim um ídolo, não. Acho que do esporte, não muito, assim. Era muito pouco, a gente tinha pouca notícia até, né, das pessoas, do que acontecia. Era muito jornal, né, nada de TV. Meus pais, por exemplo, não puderam assistir minha prova, né, porque não transmitiam nada. É ou você ia para assistir, ou então vinha só a notícia no jornal, da colocação e tal. Tem alguma memória da sua infância, assim, que te marca, que você quer compartilhar com a gente? Acho que não, assim, da infância mesmo, mas ligado ao esporte? Não, não precisa ser, não, algo que marca a sua trajetória como pessoa, assim. Ah, então acho que muito a minha família mesmo, né. E meu técnico que estava sempre ali para mim, e aquele os meus pais eram minha mãe, como eu falei, assim, era uma pioneira, né, porque ela saiu de São Paulo para ir para o interior, então ela foi dar aula, né, no estado, passou num concurso, e ela era bem, assim, atuante em todos os aspectos, né. Minha mãe fazia muitas festas, ela tinha um grupo de balé aquático na época, né, que não era nada sincronizado, e assim, nunca, né, então assim, me espelhei muito nela até hoje, porque ela era pessoa, assim, muito tranquila, assim, muito sem preconceito, entendeu. Minha mãe era uma pessoa, assim, bem admirável. Então acho que o que me marcou muito foi minha mãe, meu pai também, que sempre trabalhou muito, né, era o médico daquela época que você mais ouvia do que dava remédio e fazia exames, né, então são as 2 figuras que eu tive na infância que são pessoas muito eram muito diferentes até, né. É isso, nunca tiveram preconceito, é isso que você quer fazer, é isso que você gosta, essa coisa do corpo nem um pouco, né. Minha mãe, assim, dava umas broncas: "Ah, mas você não vai naquela festa hoje?" Eu falei: "Não, tem que treinar". "E o carnaval, você não vai no desfile?" Que em Mococa tinha desfile de "Não, tem que ir lá, tem que treinar". Então, assim, sempre muito compreensíveis, né, e sem cobrança, nunca fui cobrada, né, porque eu via, assim, muitas atletas que o pai e mãe sufocavam, né, e queriam que eles fossem campeões, que fizesse o melhor, e até choravam, né, quando não podia: que eu vou falar com meu pai e tal. O que me marcou a infância foi isso, essa família que me acolheu, que, né, meu pai e minha mãe, que sempre me estava ali, para o que eu quisesse, porque eu quisesse fazer e o meu caminho foi eu que escolhi. Os desafios enfrentados por atletas de alto rendimento, especialmente mulheres, vão muito além das exigências físicas do esporte.
Eles envolvem uma rotina que frequentemente conflita com os estudos e a vida social, impactando tanto o desenvolvimento educacional quanto as experiências pessoais. A trajetória de Belguerra reflete as dificuldades e os aprendizados de uma vida dedicada ao esporte. Bel precisou conciliar treinos e competições internacionais com a escola, um equilíbrio que nem sempre foi possível. Essa é uma situação comum entre jovens atletas, que muitas vezes precisam sacrificar momentos importantes da educação formal para se dedicarem ao sonho olímpico. A vida social também é impactada. A natação, por exemplo, é um esporte solitário por natureza, e Bell destacou como isso dificultou suas interações sociais, especialmente em uma época em que os recursos e o suporte técnico eram limitados. Por outro lado, sua trajetória mostra como o esporte também oferece oportunidades únicas, aprendizados de resiliência, determinação e experiências inesquecíveis, como a convivência com atletas de outras modalidades em grandes competições internacionais. O clube era o único lugar de encontro de todo mundo, né, não só para esporte, mas a vida social da cidade era em torno do clube. Então, assim, esporte fez, como eu disse, parte da minha vida sempre, né, porque meus irmãos mais velhos todos praticavam esporte. E eu não tinha muita, problema, né, em fazer, em treinar. Eu sempre fui muito disciplinada e tal. O que, assim, afetou um pouco o esporte na minha vida foi talvez com os estudos, né, porque teve uma fase dos meus 15 aos 18 que eu quase não ia para a escola, porque muitos compromissos, né. Eu até falo para minha filha que eu não aprendi muita coisa na escola, que eu quase nunca estava presente. E eu tinha alguns professores que falavam: "Ah, não, vamos te dar 10, você é nadadora". E isso não foi muito bom, tive dificuldade depois com algumas matérias, por exemplo, na época do vestibular, né, tive e sofri um pouquinho, porque eu tive a Lucy e ela mesmo repetiu o último ano do colegial, ela teve que fazer de novo, a escola onde ela estudava não foi nada compreensível. E no ano da Olimpíada, a gente passou o ano inteiro quase fora do Brasil, e fora eu de São Paulo e ela do Rio. Fez muito frio naquele ano e a gente não tinha piscinas aquecidas, no Brasil em geral. Tinha piscinas pequenas de 25, mas não piscina de 50 e a gente precisa treinar na mesma distância que você vai competir, né, bem diferente. Tanto que hoje tem recordes de piscina curta, recordes de piscina longa. E a gente acabou indo treinar na Bahia, ficamos mais de um mês lá. Eu tive que ficar no Rio, treinando junto com a seleção. Então isso atrapalhou bem a minha fase de na época que era colegial, né. Eu acho que no resto, mais nada que eu possa falar, não, isso atrapalhou, não. Talvez um pouco da vida social, né, porque natação já é um esporte muito solitário, e você não tendo muita gente para treinar, é mais difícil, né, porque você não tem nem até parâmetro, né, para ver se eu estou melhorando mais, era tudo no tempo mesmo e o incentivo do meu técnico, que ficava em cima, e que foi uma coisa também muito difícil, né, hoje em dia todo mundo leva o seu técnico, né. É difícil o atleta que vai para uma Olimpíada sem o seu técnico, eu fui sem meu técnico. Eu fui de repente para uma seleção, tinha um técnico que não me conhecia, nem quem eu era direito, né. Então também isso foi uma coisa complicada para mim na época, né, com 17 anos indo para uma Olimpíada, né, que é uma coisa grandiosa para mim, vinda lá de Mococa do interior, e apesar de já ter participado do Pan-Americano, mas era outra dimensão, né. Como você falou, desde de nova, né, você já praticava. Mas a natação em si, assim, você começou quando? E aí você teve esse interesse, assim, de começar a praticar mesmo, o esporte para ir para as Olimpíadas, em que fase, assim, de idade que você já estava? É, quando sabe que eu não pensava muito em Olimpíada até ir para um Pan-Americano, né, que foi então eu tinha aí 15 anos. E antes disso eu tinha ido para o Sul-Americano. E Olimpíada
sabe, era uma coisa tão distante, né, que a gente não pensava muito como hoje, né. A gente tinha sonhos lá bem escondidinhos, mas nunca: "Nossa, eu quero nadar para ir para a Olimpíada". Sempre era assim, um passo de cada vez mesmo, pelo menos para mim foi assim. "Não, agora eu quero ir para o sul-americano infanto-juvenil. Não, agora eu quero ir para o adulto", né. Foi aí que no campeonato sul-americano adulto, eu bati 3 recordes sul-americanos. Então acho que foi a partir daí do pan-americano, e daí você é uma coisa meio natural, né, daí você: "Bom, cheguei no pan-americano, qual é o próximo, né?". É a Olimpíada. E foi, assim, difícil, né, porque a gente não tinha um índice, era um pouco de política, né, que fazia você ser convocada, né, entre aspas. E tudo acontecia no Rio de Janeiro. Então no Rio, era quem decidia, sempre estava na mão dos cariocas e aí pra eu ser convocada, teve uma coisa meio de uma coisa política aí no meio, né, pra gente poder ir: "Ah, quem que vocês vão levar?". Não tinha aquele índice muito sério como tem hoje, né, hoje a coisa é mais séria, se você não atinge o índice da Federação, né, Internacional de Natação, você não vai para a Olimpíada. Antes não tinha um índice tão forte como hoje, né. O critério era mesmo ganhar os campeonatos aqui e bater recorde, que foi meu caso, eu bati 3 recordes sul-americano no campeonato sul-americano antes da Olimpíada, em 72. E aí também a gente queria que você contasse um pouco, como foi o Pan-Americano lá na Colômbia. Uhum. Então, foi a primeira grande competição onde você encontra tanta gente, né, num lugar só, numa Vila Olímpica, então num alojamento diferente do que a gente, né, estava habituada, e nas competições a gente ia sempre ao hotel, é só natação, né, sempre o sul-americano, né, o mesmo dos brasileiros, gente, você tá com a tua equipe, eu sempre sozinha, mas a gente sempre se juntava com alguns, né, porque tinha outras equipes do interior de São Paulo, que também tinham poucas atletas, como no meu caso. Então a gente tinha um grupo, assim, do meu técnico com outros técnicos e com outras atletas que às vezes se juntava para ir junto, né, até, chegar ao Pan-Americano. Então aquela coisa mais de todos os esportes juntos, né. Foi muito bacana, porque ali você conheceu a gente conhecia a seleção inteira de basquete, a seleção inteira do vôlei. Então eu lembro que nosso alojamento na vila, ficamos natação e o basquete feminino, né, que tem umas até hoje estão, eh, ligadas ao esporte também, como a Maria Helena, tá, mora até aqui em Campinas. A gente conhecer, né, um outro esporte e conviver também com esse pessoal. Então, assim, é sempre uma festa, né, porque tem aquela confraternização toda, que é uma coisa, por exemplo, que eu achei muito falta, sei lá, vocês viram, acho que todo mundo viu, né, a abertura da Olimpíada em Paris, maravilhoso, mas mais o espetáculo, né, para a TV do que aquela coisa de confraternização dos atletas, né. Desde o Pan-Americano, você ia desfilar no estádio, todas as equipes ali, no final todo mundo conversando, todo mundo querendo um conhecer o outro. "Olha, aquele lá é o campeão", né, você chegar perto, né, por exemplo, numa Olimpíada, se tivesse o Phelps, né, ele lá passeando de barquinho, só com né, ia querer chegar perto dele, né, ia querer, era isso que aconteceu, que é amiga do pessoal do vôlei, você fica amiga do pessoal de outros esportes, né, pelo menos se você não fica amiga, né, para valer, você fica ali naquelas 2 semanas convivendo com o pessoal no refeitório, comendo junto, o ônibus às vezes sai, o pessoal da natação junto com o polo aquático, junto com os saltos ornamentais, então, isso é muito legal, né. E eu acho que em Paris isso acabou tendo perdido aí no caminho. E eu conversei com outros amigos que também acharam a mesma coisa. E eu queria também que você contasse um pouquinho, dessa experiência em relação, a alcançar, assim, o espaço da mulher, né, da atleta em si, né, como você falou, tinham poucas mulheres, então como foi essa experiência, essa relação aí? Então, no Pan-Americano não, né, mas na Olimpíada nós somos em 3 só.
3 atletas na delegação inteira do Brasil. Isso foi mais louco aqui, né, porque, como mulher, assim, eu nunca tive, assim, muito sentir essa coisa de: "Ah, mulher atleta, isso é ruim", ou algum tipo de preconceito, não sei aquele que eu falei mesmo, que era essa coisa da musculosa, mas a partir do momento que eu comecei a ganhar campeonatos, ninguém já me via mais com a Bel musculosa, não, a Bel campeã, a Bel nadadora, né, não acho que eu tenha sofrido muito, ou não tenha percebido, né, que as coisas também eram mais veladas ou não eram tão abertas como é hoje. Mas não, acho que como mulher, acho que as pessoas sentiam orgulho de mim, pelo menos na minha cidade, na minha família, e nem um pouco de preconceito, assim. Principalmente quando você passa a levar o nome da tua cidade, né, no mundo inteiro, né. Então não tive nada assim, que eu pudesse falar: "Poxa, é uma coisa complicada isso", não. Ou até realmente acho que a gente não tinha essa coisa, ou eu não tive na minha família, ou eu não tive na minha convivência, né, talvez eu tenha sido privilegiada. O esporte sempre foi um palco de superação e conquista. Para as mulheres, no entanto, muitas vezes representou também um campo de batalha contra preconceitos e estereótipos. A trajetória de Bel, uma atleta brasileira que competiu em eventos internacionais, ilustra desafios e reflexões sobre o papel da mulher no esporte, oferecendo um retrato pessoal e histórico de como o preconceito era percebido ou mesmo invisibilizado durante sua carreira. Bell descreve a diferença entre competir nos Jogos Pan-Americanos e na Olimpíada, destacando que apenas 3 mulheres integravam a delegação brasileira na competição olímpica. Essa baixa representatividade evidencia as barreiras culturais e estruturais da época, ainda que Bell não tenha identificado preconceitos de forma direta. Ela comenta que não sentiu discriminação explícita por ser mulher atleta, embora reconheça estereótipos como a associação de mulheres musculosas a características negativas. Abre aspas. A partir do momento que eu comecei a ganhar campeonatos, ninguém já me via mais como a Bel musculosa. Não, a Bel campeã, a Bel nadadora. Fecha aspas. Relata. Isso mostra como o sucesso pode atuar como escudo contra preconceitos, mesmo que estes ainda existam de forma latente. Bell reflete também sobre o apoio recebido de sua comunidade e família, enfatizando o orgulho que gerava ao representar sua cidade e seu país. Ainda assim, pondera que o preconceito na época poderia ser mais velado e menos perceptível. Essa observação ressalta como atitudes discriminatórias muitas vezes eram mascaradas pelas normas sociais. Apesar de sua experiência positiva, é importante considerar que sua trajetória pode ter sido privilegiada em relação a outros atletas. Hoje, com um debate mais aberto sobre igualdade de gênero, as barreiras enfrentadas por mulheres são mais reconhecidas e debatidas. Agora a gente vai dar mais, foco nas Olimpíadas, e eu queria saber, você falou até um pouco sobre como que é ser convocada, né, mas eu queria saber se tem, classificatórias, provas classificatórias, etapas, ou se realmente era assim, a confederação que decidia quem que ia para os Jogos Olímpicos? É, a confederação que decidia, mas tinha sim uma eliminatória, além do sul-americano, você tinha que repetir teus tempos numa eliminatória, acho que foi em abril ou maio, né, gente, a Olimpíada de Munique foi em setembro, né, de agosto, começo de setembro que a gente foi para lá. Então teve sim, teve uma eliminatória. Nessa eliminatória eu bati de novo os 3 recordes sul-americanos. Entendi. E aí quando você foi convocada, como que foi essa viagem para os Jogos Olímpicos? Como que foi a viagem para Munique? Como é que era a sua relação com essas outras 2 atletas que foram junto com você? Como que foi isso? Então, quando a gente é convocada, a gente tem que começar a treinar todo mundo junto, né, daí vai ter um técnico responsável. Então aí eu fui para o Rio de Janeiro, fiquei lá um tempinho, daí a gente foi pra Bahia, treinar na Bahia, em Salvador, porque era calor, né. Por que Salvador? Porque aqui estava frio, inclusive no Rio também, a gente não estava conseguindo treinar, piscina muito gelada.
Então a gente teve que ir para a Bahia, treinamos lá quase um mês, era muito estranho, porque a gente não tinha psicóloga, não tinha nutricionista, não tinha fisioterapeuta, era o técnico e a equipe. Então da Bahia a gente voltou para o Rio, do Rio a gente foi para um campeonato nos Estados Unidos, que seria assim, um treino, né, de uma competição antes da Olimpíada. Então a gente foi para Los Angeles, participar do que eles chamam de campeonato americano. Então nós nadamos avulso, né, no campeonato americano. Daí voltando, ficamos ainda uma parte do tempo no Rio. Eu sou muito ruim, assim, com tempo, com datas, mas não sei exatamente quanto tempo. E depois fomos para Munique, chegamos lá uma semana antes. E o bacana, hoje em dia, assim, a pessoa acaba a prova, vem embora. A gente ficou a Olimpíada toda em Munique, Vocês ficaram na vila. na vila. E como que era a Vila Olímpica? Você consegue descrever pra Sim, gente, assim, como funcionava? então, vocês sabem que em Munique foi onde teve o atentado, né? Os Jogos de Munique aconteceram 36 anos após os fatídicos Jogos de Berlim, no qual Hitler explorou muito bem a ocasião para referendar seus ideais nazistas. Desse modo, para 1972, a Alemanha requereu a candidatura de cidade-sede, nutrindo esperanças tanto de contornar as marcas de Berlim, quanto de alterar sua imagem de maneira geral no contexto mundial. A Alemanha e o Comitê Olímpico Internacional se balizavam pelo princípio de que neutralidade política e promoção da paz seriam inerentes aos esportes, e principalmente aos Jogos Olímpicos. Todavia, 6 dias após o início das competições, na madrugada de 5 de setembro, a Vila Olímpica foi invadida por um grupo denominado Setembro Negro, que reivindicava a soltura de presos palestinos pelo Estado de Israel. O grupo sequestrou parte da delegação israelense, após muitas horas e vários equívocos na negociação, que explicitou o despreparo das autoridades alemãs. O episódio terminou com a morte de 11 membros da delegação de Israel, 6 treinadores e 5 atletas. Um policial alemão e 5 integrantes do grupo também morreram. Em uma posição bastante controversa, o presidente do COI decidiu manter os jogos, afirmando que estaria tudo sob controle. No entanto, os registros que tivemos acesso revelam um clima de terror, tristeza e medo, o que também observamos no relato de Belguerra. A expectativa era produzir outra memória sobre os Jogos Olímpicos, em território alemão. No entanto, a realidade foi a de receber a alcunha de Jogos do Terror. Após esse trágico episódio, as dinâmicas de segurança dos eventos esportivos foram severamente reconfiguradas. Esse fato nos permite refletir sobre alguns ideais que são disseminados como naturais e intrínsecos a algumas práticas, que, no entanto, são falácias. O esporte não é neutro. Ele é o resultado do que as pessoas fazem dele, e está condicionado e envolto às questões do seu tempo e contexto. No início da década de 70, os conflitos no Oriente Médio estavam bastante acirrados, e havia indicações que algumas ações poderiam ser colocadas em curso de forma violenta, aproveitando a realização dos jogos e toda a sua visibilidade. Isso não deveria ter sido negligenciado. Era assim, onde teve atentado é nos prédios onde ficaram os homens. Mulheres não ficavam junto com os homens naquela época. Hoje fica todo mundo no mesmo prédio, a delegação brasileira, lá em Paris, deve estar todo mundo no mesmo prédio. A gente ficou numas casinhas, que eram sobrados pequenininhos e bem afastado de onde os homens estavam. Eu tinha 17, a Lucy 17 e a Cristina Bassani tinha 15 anos. Então, 3 meninas, né, meninas naquela época, penso com 17 anos naquela época, ficamos as 3 sozinhas, longe de todo mundo, meio que abandonada, porque eu acho que no mínimo a confederação tinha que ter mandado uma acompanhante pra gente, né, nem que fosse uma das nossas mães, que com certeza iriam se fossem convidadas, ou a mulher do nosso técnico, alguém tinha que ficar com a gente, né. Mas não tivemos tantos problemas, a não ser no dia do atentado, né, que todo mundo ficou apavorado, porque a gente acorda de manhã, tinha acabado a natação no sábado, acho que o atentado aconteceu no sábado à noite, no domingo, não lembro, e a gente foi sair para tomar café da manhã, nos deparamos com o portão fechado e com o guarda com metralhadora na porta.
A senhora tinha falado que vocês ficaram sozinhas. Não tinha ninguém do comitê que ficava dando suporte para vocês, não? Tinha outras meninas de outras delegações. Numa casa ao lado tinha umas meninas da Colômbia até, eu lembro. E do outro lado estava toda só mulher, né. E nenhuma, assim, que eu lembre perto da gente, um adulto, não. E quando aconteceu isso, ficamos apavorados, porque a gente não sabia o que estava acontecendo, né. Daí fomos, ligamos a TV para saber o que era, vimos aquele monte de gente mascarada e muito helicóptero passando em cima, muito barulho de helicóptero. A primeira ideia que veio para mim foi assim: "Nossa, entrou em guerra a Alemanha". As Alemanhas eram separadas naquela época, ou algum conflito, alguma coisa, nunca que a vila tinha sido invadida. E não tinha um controle muito rígido, sabe, para entrar. Você mostrava seu crachá e tal, mas eu lembro que a minha tia que estava lá, que foi assistir a Olimpíada, entrou um dia para me visitar, deixaram entrar e tal. Você teve dificuldade, em se comunicar, né, porque são várias pessoas com vários tipos, né, de A gente país, língua. sim, na época eu não falava muito inglês, falava um pouco, mas poucas pessoas falavam inglês, né, na época. Então, por exemplo, aquele dia dos guardas na porta com metralhadora, a gente ficava perguntando o que está acontecendo. E eles lá em alemão, nada, não conseguia, nem falavam, né? Só falava não, não, não. Mas a gente sempre se comunica, né? Sempre dá um jeitinho. Era na vila tinha sempre os encontros, assim, rodinhas de pessoas de todo mundo. Era chocante para a gente na época, que o pessoal que era proibido, né, de se entrosar, que eram os russos, né, o pessoal da Bulgária, daqueles países da cortina de ferro. Então dava muita pena deles, né? Porque eles não podiam, não deixavam É porque a estava gente vivendo o chegar. contexto da Guerra Fria, né? Então tinha. Sim. E quando chegava, se era bem sutil, muita pena a gente tinha, né? Com certeza, Daquela né? opressão, né? Muito oprimidos. É muito triste ela. Acho que hoje não sei se tem essa troca, deve ter com certeza, mas acho que bem mais tranquilo. E o atentado deixou tudo mais tenso, né? Ah, tudo mais Aí eu estava lendo sobre, porque foi um dos primeiros jogos que teve transmissão de televisão para alguns sim, países, é. e quando ligava a televisão, aí as figuras encapuzadas tomando conta lá, né, da A primeira delegação de coisa que eu Israel. fiz foi ligar para a família, né? Porque estava todo mundo apavorado, sem saber. Realmente, no Brasil demorava para chegar, né? Uhum. As coisas, não chegava na hora. É, e a dinâmica muda toda, né? Os jornalistas falavam, né? E O aí acesso aos o atletas. clima acabou, né? Até o clima assim da vila, da troca, de tudo. Ficaram uns dias bem assim sombrios, É muito bem triste. tristes. Foi muito triste. E como foi para você não ganhar a medalha olímpica? Você se frustrou? Como que você lidou com isso enquanto atleta? Não que a gente vá derrotada, mas a gente vai ciente, né, do tempo que as outras faziam, a gente já sabia, né, que era muito Uhum. difícil, né, uma medalha, né. Sim. Por mais que eu fosse a melhor, né, da América do Sul, sabia que a minha chance de medalha, então acho que eu não fiquei frustrada, porque eu cheguei, e fiz meus melhores tempos, a não ser nos 200 borboleta, que eu era o último dia, eu senti muito a prova, porque eu tinha um técnico que sabia como eu treinava e fui para um outro técnico que era ótimo técnico, mas não me conhecia. Então não sei se você Uhum. sabe, né, dessa coisa de polimento, né, e quando você vai diminuindo a sua sobrecarga de treino antes da competição, ele diminuiu muito a minha, tanto que assim, eu era uma mais fundista do que velocista. Meu tempo de 400 medley era melhor que 200 medley. Há um Uhum. tempo atrás, o pessoal de uma revista de natação, eles fizeram até um ranking, né, das melhores, antes dessa geração, agora que tem bastante nadadora pegando o final do Brasil. A Joana Maranhão ficou em primeira, eu fiquei em segunda, das melhores atletas brasileiras da Olimpíada. Que Então, legal. eu achei legal, porque eu nadei bem. Porque no Brasil, as pessoas têm muito isso, não tem medalha, não serve, né? Então, não vê a tua trajetória, o que aconteceu, né? A diferença que você tem de condição de treinamento, de não ter uma Sim. piscina aquecida,
né, de não ter nada, né, na época. Saí de lá, não saí frustrada, saí feliz de ter tido a oportunidade de nadar uma Olimpíada, né, que é um sonho. Foi, claro, na minha cabeça aos poucos, né, depois daqueles recordes todos. Tanto assim, quando não achavam que o meu técnico, conversando no Rio com o pessoal, acho que não vão levar a Bel, porque não tem lugar na seleção, já estamos levando 2 mulheres, e foi um auê, foi uma coisa meio política. E não sei se vocês já ouviram falar, o Júlio Delamare era um jornalista, muito ligado à natação. E ele foi lá brigar pela minha ida, porque falou, como não? Ela é a melhor hoje do Brasil, ela quebrou 3 recordes sul-americanos, vocês não vão levar? Ele me chamava de Guerrinha, o pessoal do Rio me chamava de Guerrinha. E aí, não sei lá o que aconteceu, daí me convocaram. No primeiro momento, primeiro eu não era carioca, né? Tinha essa coisa de política também, eu acho, não sei. E na época era o João Avelange, que era CBD, né, na época, não é? A Confederação Brasileira de Esportes não tinha dessa separação. Então, nem um pouco frustrada, eu acho. A Esmeralda de Jesus, quando ela conversou com a gente, ela disse de muitas dificuldades já era Comitê Olímpico Brasileiro, né? Não era a Confederação Brasileira de Esportes. Ela relatou, né, que se sentia um pouco apoiada pelo comitê, né? Que ele era um comitê muito ausente, que só se fazia presente na hora dos Jogos Olímpicos e levava pessoas para as Olimpíadas que não estavam relacionadas ali com os fazeres, né? Daquelas atletas, daqueles atletas. E aí, quando você contou aí dessa questão política, tanto para convocação, né, como também para afirmar um nome ou outro, eu queria ver se você percebeu alguma coisa assim nessa instituição, né, que olhava para outros lugares e não para os feitos esportivos ali das pessoas que iam para as Olimpíadas. Então, é isso que eu falei, você tinha aquela coisa do bairrismo mesmo, de sempre pensar no que está ali perto de você, na política, né, em tudo tem política, no esporte também tem, acho que até hoje, né, tem sempre reclamação de uma equipe ou outra, ou de uma federação ou outra, que sempre é mais privilegiada que outra. Eu acho que é um retrato, né, do nosso país ainda, infelizmente. Mas diretamente a única vez realmente que eu senti foi isso, ficou naquela expectativa: "Vou ou não vou? Vou ou não vou?", né, foi bem ruim, mas quando foi e eu esqueci essa parte. Teve alguém que brigou por mim lá, não sei quem foi. Sempre tem essa coisa de política envolvida, né, de privilegiar ou um ou outro, né, quem tem mais força lá dentro. O relato de Belguerra expõe uma realidade persistente no esporte brasileiro: a influência política nos processos de seleção e apoio aos atletas de alto rendimento. O caso citado envolvendo dúvidas sobre sua convocação, mesmo após alcançar resultados expressivos, reflete os desmandos do Comitê Olímpico Brasileiro e a prevalência de decisões influenciadas por interesses políticos ou regionais em detrimento de critérios técnicos. Esse cenário evidencia como o bairrismo e a ausência de critérios objetivos podem afetar negativamente a carreira de atletas, sobretudo mulheres, que já enfrentam desigualdades estruturais no esporte. O bairrismo, aqui no caso de Belguerra, se deu por ter sua convocatória dificultada por ser de São Paulo e não do Rio de Janeiro. Desse modo, era seu local de moradia e treinos que definiam seu destino nas competições, e não sua competência esportiva. Além disso, a postura de um comitê ausente, mencionado por Esmeralda de Jesus, destaca a desconexão entre os gestores e as necessidades reais dos atletas. Esses episódios reforçam a urgência de uma gestão mais transparente e centrada nos feitos esportivos, priorizando o desenvolvimento de talentos e a equidade nas oportunidades. Como que você se sentiu, então, sendo eleita a melhor atleta do medley? Orgulho, né, da minha trajetória, do meu técnico, né, que né, me ajudou muito, porque sem ele eu não teria chegado lá, ainda principalmente com aquelas condições de mococa sozinha treinando, então ele estava sempre me incentivando, sempre acreditando que eu poderia melhorar.
a mídia repercutia muito a participação de vocês nos jogos, nos outros Sim, mais do que campeonatos? hoje, né? Eu fui capa do Estadão, assim, um caderno do Estadão, né? Legal. Vinha dentro do Estado na época da Olimpíada. Então, Uhum. jornal, muito. Tinha resultados, por exemplo, eu guardei algumas coisas, minha mãe guardava todos os recortes de jornal. Alguns eu doei lá para a Mococa, tá com um amigo meu que disse que ia fazer alguma coisa com tudo que eu mandei para ele, que acho que não fez até hoje. Mas tudo, até um campeonato paulista saiu resultado, saía foto no jornal, bateu o recorde paulista, bateu o recorde brasileiro. Então era bem bacana a cobertura do jornal, que hoje não tem, né, mas Eu queria saber um pouco da senhora, como que foi, a repercussão quando você retornou ao Brasil depois dos Jogos Olímpicos? Se houve repercussão na sua cidade, porque a gente viu que a senhora era constantemente homenageada, né? sim, eu desfilei de carro aberto, pela cidade. Me receberam, assim, com todas as honras de uma nadadora olímpica, foi muito bacana. Sabe, esses carrinhos abertos mesmo pela cidade toda, todo mundo na rua. A senhora sentia, alguma pressão sendo referenciada dessa forma? Você ficava, tipo, muito feliz e tal? Eu sempre fui muito tímida, muito assim, gostava muito não, ficava muito envergonhada, na verdade. Um pouco envergonhada, ao mesmo tempo feliz, né. Sempre fui muito tímida, assim, nunca gostei de aparecer muito mais, muito não. Até na hora de receber medalha lá no pódio, eu ficava isso atrapalhou um pouco, eu acho, né. E acho que depois a docência me ajudou muito, de entender, de poder encarar todo mundo. Dei aula na PUC de Campinas durante 38 anos. Eu acho assim, a pressão um pouco depois em relação a mim mesma, né. Bom, agora eu fui para a Olimpíada, e agora? Aquilo que eu falei, né, de a gente não ter um acompanhamento nem psicológico, foi muito complicado, acho que depois, porque você se começa a se pressionar. E eu parei muito cedo. Eu parei de nadar para valer 1 ano depois da Olimpíada. Eu fui para o mundial, que eu nadei muito mal, que eu já estava, acho que cansada mentalmente, principalmente pelo fato de eu nadar sozinha. Eu não aguentava mais nem olhar para o meu técnico. Apesar de eu adorar ele, gostar, mas sabe, assim, aquele enjoo mesmo de pressão de treino, de não sei se era falta de preparo mesmo, né. De muito cedo, né, a gente parava muito cedo também e achava que era velha já para nadar. Tinha gente com 18 anos, achava que já deu, já acabou. E principalmente daí você vai para a faculdade, e aí, né, não tem o apoio, não tem equipe, não tem é aquilo diferente. Eu cheguei para os Estados Unidos até para ver se eu me animava um pouco a nadar, meu tio estava morando lá, acabei indo para uma cidade do interior que não tinha uma equipe muito forte, tinha mais homem, porque era uma universidade voltada para tecnologia, e era muito homem, também não tinha mulher na equipe, eu falei: "Olha onde eu fui escolher, bem aqui". Daí eu voltei, fui nadar em São Paulo, nadei 1 ano na Hebraica, eles montaram uma equipe, assim, legal, mas daí também, na época de cursinho, falei: "Não, não quero mais, não aguento mais treinar". Não aguentava mesmo, acho que mentalmente fiquei bem ruim, assim. Não tinha, né, a gente nem sabia que a gente tinha que ter, né, um acompanhamento, alguém para ajudar nessa fase aí. Estava estava dando um pouco de ansiedade, angústia antes de prova, coisa que eu ficava tranquila, já comecei a não ficar mais, até porque, bom, eu fui para a Olimpíada, eu preciso agora continuar, ir para a próxima e também isso acho que afetou um pouquinho. Hoje a gente vê isso está muito em evidência, né, a questão da importância da psicologia do esporte, né, do atleta estar Sim, né. muito bem acompanhado, né, Simone Biles aí acabou fazendo com que essa discussão, tomasse É, uma isso proporção todo mundo maior, fala né. abertamente, né, na nossa época, não, ainda psicologia só para quem estava muito mal. E não é, E a né, gente porque é uma a pressão gente muito não grande, né. falava, e a gente não falava também, né, o que era.
só falar, não quero mais nadar. Sim. Mas o que tinha por trás, né? Era mais fácil, né, desistir. Olá, ouvintes do podcast Além do Pódio. Eu sou a professora Camila Bicalho, sou psicóloga, graduada em Educação Física e também doutora em Psicologia do Esporte, e recebi aí um convite da professora Cássia para conversar com vocês sobre as demandas psicológicas que os atletas recebem quando estão ali num ambiente de alto rendimento. Vocês conversaram, né, com a Bel Guerra, que foi uma atleta lá no Olimpíada de Munique, ou seja, há 50 anos atrás, e ela já percebia essa temática, a necessidade de ter um acompanhamento psicológico. Bom, o que eu posso dizer para vocês é que avançamos em algumas coisas, né? Hoje a psicologia do esporte tem muita referência, muito embasamento para trabalhar com os atletas. Existe um cenário todo de preparação mental, a gente trabalha sempre visando o bem-estar do atleta, porque para você conseguir produzir bem, performar bem, você precisa estar bem consigo mesmo, né? E reforçar algumas estratégias ligadas à resiliência, estratégias de enfrentamento ao estresse, porque as demandas, elas são muitas. E dentre um mapeamento, assim, de quais são as principais demandas que hoje a gente percebe no cenário do esporte, está incidência de lesão, as questões de alimentação, a própria aclimatação quando viaja, outras questões também ligadas, por exemplo, à infraestrutura, à logística da viagem, questões financeiras e o relacionamento treinador-atleta, atleta com outros atletas e a comissão técnica de um modo geral, né? Assim, pessoas lidando com pessoas, além da própria pressão de resultado, medo de falhar, né? São pontos que aparecem aí como as principais questões estressoras que envolvem ali a participação do atleta dentro de Jogos Olímpicos. Conversamos com a professora Camila sobre questões específicas de desafios da mulher atleta. Então, as mulheres atletas, elas realmente enfrentam muitos desafios que vão além de competição e treinamento. Por exemplo, a desigualdade salarial, né, dentro do próprio esporte, questões relacionadas a patrocínio, tempo e visibilidade na mídia que interferem diretamente na remuneração dessas atletas. Temos também questões do ambiente do esporte ser um ambiente muito masculinizado, e isso impacta tanto na rotina da mulher atleta quanto na conciliação de carreira com vida pessoal, né? A maternidade é um tema que impacta diretamente no processo de treinamento, no processo de competição. E isso traz para a mulher uma demanda estressora, uma carga emocional muito maior do que para os homens. Bom, pessoal, tem muita coisa para falar sobre isso, né? Espero ter conseguido resumir aqui para vocês e eu fico à disposição. Agradeço muito pelo convite, parabéns pelo podcast, tá sensacional o trabalho de vocês e um grande abraço. Dando continuidade à entrevista com a Bel, agora nós vamos conversar um pouco sobre o encerramento precoce de sua carreira. Bel, qual foi o momento da sua trajetória esportiva que a senhora considera mais importante? O período pré-Olimpíada mesmo, né? A parte de conseguir mesmo chegar lá e depois também da cidade toda me recebendo e jornais, revistas e todo mundo, apesar de não ter ganho medalha, né? Foi bacana isso, né? Porque eu não ganhei medalha. Então, mesmo assim, me receberam com todo carinho, afeto e consideração, né? Deve ser um orgulho enorme, né? Carregar isso aí. E a senhora é professora, né? O que te motivou a escolher a docência como profissão? Então, na verdade, eu fui primeiro para essa parte de dar treino para crianças e tal. Mas eu tive um professor, também era uma coisa muito diferente, né? A carreira docente, antigamente, não existia uma carreira docente, né? Era bem isso, ó, vou convidar, você foi minha melhor aluna. Então, vou convidar você para ser, na época, na PUC, ele chamava de instrutor. Então, eu fui trabalhar com o meu professor, né? Eu era assistente, né? Hoje a gente chamava depois de assistente. O que na época eu pensei? Clube é assim, um ano tem um diretor que dá todo apoio para a natação, forma equipe, vamos fazer a melhor equipe e tal.
acaba a gestão dele, vem aquele que vai apoiar o vôlei. Aí troca tudo, nada de dinheiro para natação. Então, eu sentia muito isso, né? Então, eu falei, não, acho que melhor eu ficar só na universidade. Não era bem remunerado ser técnico de natação, pelo contrário, né? Até hoje, professores de natação são muito mal remunerados. A gente vê, assim, pessoal que sai da faculdade, que eles me contam que estão pagando para eles hora aula, eu falo, não acredito. Isso aí deu uma desanimada, né? Mas ser técnica de natação talvez fosse até um sonho meu, mas que eu falei, não, não é por aí. Talvez melhor tentar formar bons professores de natação, né? E possam ser bons técnicos, né, futuramente. Bacana, bacana. E uma pergunta mais para a gente entender quem que a senhora é, a gente gostaria de saber quem que foi a Bel Guerra longe das piscinas. Eu continuei na piscina. Continuei na piscina, né? Casei, tenho uma filha, que hoje tem 32 anos, que não foi para a área, é uma advogada e tradutora, mas continuei na piscina. Estou até hoje, eu saí da PUC fazem acho que 5 anos, em 2019. Achei uma piscina para eu continuar trabalhando com natação. Hoje eu dou aula de Deep Running, vocês já ouviram falar em Deep Running? Ou Deep Water Training? É uma modalidade na água que você usa um colete de flutuação e é muito usado como reabilitação para quem tem problema de coluna, quadril, joelho. Você consegue correr na água no mesmo ritmo que você correria fora da água, com a mesma sobrecarga de treino, sem impacto nas articulações. Mas eu, na verdade, não trabalho muito com atletas, de vez em quando vem um ou outro corredor que está com algum problema para treinar na água, mas pessoas mais idosas e tal. Acharam um jeito de continuar fazendo exercício sem impacto, né? Então, gente que tem prótese de joelho, quadril, problema de coluna, é muito legal. Tenho bastante gente treinando comigo hoje, maratonistas aquáticos, triatletas, não natação competitiva. Tem muita gente, né, fazendo natação em águas abertas, não só mar, mas represas, rios, e também gente que vai para condicionamento. Eu gosto muito de técnica, gosto muito de ensinar as pessoas a nadarem, e tem muito adulto que vai aprender a nadar. Há pouco tempo a gente ensinou uma pessoa de 80 e poucos anos, uma senhora, aprendeu a nadar, super feliz. É isso que eu gosto, continuei na piscina. Que trabalho maravilhoso, né? E você contou pra gente que ficou na PUC por 38 anos, né? Estava trabalhando no curso de Educação Física? No curso de Educação Física. Então você se formou Sempre. também professora de Educação Física. Sim, natação e atividades aquáticas, treinamento de natação, tudo da água. Tudo da água, muito bom. Então, a gente chega ao final, Bel, e queria abrir também para caso você queira falar alguma coisa que a gente não perguntou, e também para a gente continuar esse contato aí a partir da sessão, né, da senhora, de algum documento que você julga importante para a gente continuar compreendendo a sua trajetória, né? Caso você tenha alguma fotografia, reportagem, né, que você deseje compartilhar com a gente, assim, seria muito de grande valia mesmo para a continuidade da pesquisa. Eu estive na Alemanha há uns meses atrás e lá tem o Museu Olímpico. E foi muito bacana, porque lá eles replicaram a arquibancada do estádio, todas as coisas estavam lá, os bichinhos, né? O mascote era um salsichinha, então tinha todos lá os posters, foi bem bacana. E ainda vou a Munique, não fui. Acho que na próxima a gente vai passar por Munique para rever a piscina, que é uma das piscinas mais bonitas assim que eu já conheci até hoje. Todo mundo que vai fala realmente. Era tudo muito bonito, né? E para aquela época muito moderno, né? Nesse episódio, tivemos a honra de conhecer mais sobre a trajetória de Bel Guerra, uma mulher que transcendeu as barreiras do esporte e nos deixou lições valiosas sobre determinação, paixão e superação. A falta de apoio psicológico e técnico adequado era evidente, mas isso não a impediu de construir uma trajetória de grande sucesso.
Mesmo numa época de escassos recursos e limitações estruturais, ela mostrou que era possível superar as adversidades e se orgulhar do próprio desempenho, representando o país com garra e competência. Apesar de tantas questões, ela encontrou força no apoio da família e de seu técnico, que foram fundamentais para a sua jornada. Sua história reforça a importância de valorizar e registrar as memórias das nossas atletas. Agradecemos por nos acompanhar nesse episódio e esperamos que a jornada de Bel inspire você tanto quanto nos inspirou. No nosso próximo episódio, vamos conversar com a atleta Cris Bassani, que foi, assim como Bel Guerra, atleta da modalidade de natação. Ela irá nos contar um pouco sobre sua história e trajetória esportiva. Vocês não podem ficar de fora. Aguardamos vocês. Até mais! Esse episódio foi produzido por equipe de pesquisa composta por mim, Cássia Lima, as estudantes de graduação do curso de Educação Física da UENG, Luísa Lima de Paula, Sara Moreira e Mariana Oliveira, e de História também da UENG, a discente Daiane Gama. A estudante de Educação Física da UFMG, Letícia Silva, e a mestranda também da UFMG, Helena Joia. O conteúdo desse episódio e dessa série resulta de pesquisas realizadas nos anos de 2022, 2023 e 2024, todas com fomento do Programa Institucional de Apoio à Pesquisa da Universidade do Estado de Minas Gerais, conhecido pela sigla PAPQ-UENC. Tal apoio se dá pela concessão de uma bolsa de iniciação científica. No ano de 2025, também contou com o suporte do Programa de Produtividade em Pesquisa por meio da aprovação no edital 13 de 2024. A música Gigantesca, de autoria da cantora e compositora Mariana Volker, compõe a vinheta dessa série, bem como trechos de reportagem do Esporte Espetacular, exibida em 8 de março de 2024. A identidade visual da série foi concebida por Helena Joia e Isa Menezes. A gravação do episódio contou com o suporte técnico do web designer Túlio Lopes. Na edição, realizada por Sara Moreira e Mariana Oliveira, utilizamos os aplicativos Audacity e Shotcut. Para esse episódio, conversamos com a ex-atleta Maria Isabel Vieira Guerra. Nesse episódio, contamos com a participação mais que especial da professora Camila Cristina Fonseca Bicalho, docente do curso de Educação Física da UENG e consultora técnico-científica do Minas Tênis Clube, onde atua diretamente com a ação dos psicólogos na formação dos atletas. Esta série de podcast é vinculada à universidade pública e não conta com outras formas de financiamento.